Vamos continuar aqui agora porque essa aula é para seleção de repertório. Mas a pergunta é, o que é um repertório sociocultural, professor? É quando você faz uma citação sobre a filosofia, sobre a sociologia ou sobre um documento jurídico, entre outros. Então, repertório é exatamente isso. Depois teremos uma aula sobre argumentos, porque essa aula é para você saber como ter um repertório, uma citação para ter como base, né, para ter como base a ciência, para ter como base aí esses campos de áreas diferentes, porque você nunca fala sozinho, mas de acordo com alguém, certo? Então vamos lá que eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer isso e de forma muito estratégica. Lembrando que eu vou passar um exemplo aqui, você pode usar muitas outras áreas com a mesma estratégia, com essa mesma pegada. Tudo bem? Olha só, eu vou mencionar aqui, eu vou usar um repertório que eu usei no meu concurso e pode usar também, que deu muito certo e eu tirei nota máxima na minha redação. O repertório que foi sobre o documento jurídico mais importante do país, a Constituição Federal de 1988. Começa assim, ó, primeiro período. A Constituição Federal de 1988, travessão, ou vírgula, documento jurídico mais importante do país, vírgula, travessão novamente, prevê no artigo 6 o direito a... Agora aqui eu posso deixar uma lacuna, porque eu vou deixar para vocês colocarem na redação de vocês também o direito relacionado ao seu tema. Como no meu caso, o direito é sobre a educação, então eu vou colocar direito à educação. Ponto. Tranquilo. Temos aqui o primeiro período sobre a educação, o eixo temático sobre a educação. Mas se fosse sobre a segurança, o eixo temático, se fosse sobre moradia, você colocaria o direito conforme exatamente o seu eixo temático, de acordo com seu tema, tudo bem? Agora, se eu fosse continuar, professor, sobre esse repertório, lembrando que seria aqui uma seleção de repertório direcionado para a introdução, mas você poderia fazer isso também, claro, lá no seu desenvolvimento para fazer a sustentação e aprofundamento argumentativo, que eu vou ensinar para vocês também mais adiante. Claro, se você fosse fazer uma tese posteriormente a esse repertório, você poderia colocar um posicionamento crítico da seguinte maneira. Todavia, vírgula, tal direito não tem de ser efetivado com ênfase ao se observar que ainda há mazelas nas instituições ou nas unidades educacionais. Ponto, aqui estaria o seu posicionamento crítico, dizendo que, como está previsto na Constituição Federal, nesse documento jurídico tão importante como mencionamos, infelizmente na prática não é o que acontece. Está aí então uma seleção de repertório, uma boa forma de você se posicionar. Então vamos lá que agora eu vou mencionar um outro documento jurídico muito importante para vocês e você também pode usar aí. Eu ainda vou deixar aqui seleção de repertório sobre autores importantes. Então fique até o final dessa aula para você aproveitar muita coisa. Eu vou mencionar agora aqui um documento também muito importante, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que ela é bem parecida com a Constituição Federal. Na verdade, é um tratado internacional aceito pelo Brasil, que foi criado lá em 1969. E defende praticamente esses direitos essenciais, como eu mencionei, da Constituição Federal de 1988. Então, o que eu recomendo aqui é você fazer três coisas importantes. Você vai mencionar o direito que está previsto nessa Convenção Americana, você também vai mencionar o problema relacionado ao tema e você vai mencionar as vítimas que foram prejudicadas. Isso vai ficar muito bem construído aí na sua redação. E como que poderia ficar, professor? Lembrando que ficaria desse jeito, mas poderia ficar de outras maneiras. Vem comigo. Ó, repertório sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então vai ficar a organização aí. Anote aí, eu vou deixar aqui do lado para vocês fazerem também. Ó, em 1969, você vai colocar aquela vírgula agora e vai deixar assim, ó, a sociedade conheceu uma das leis mais relevantes para a história da América Latina, a Convenção Americana, iniciais, Convenção Americana com letra maiúscula, tudo bem? De Direitos Humanos, vírgula, cujo texto garante o quê? Garante o direito, lembrando que garante o direito relacionado ao seu tema, lembrando disso, ó, ao direito a todos. Agora você coloca o ponto, vai fazer a oposição com a conjunção adversativa, assim como mencionei no outro. Vai ficar assim. Entretanto, vírgula, aí você vai mencionar o problema do seu tema e vai falar, o problema tal impede que as vítimas, aí você menciona as vítimas, tá bom? Vivenciam o direito descrito pelo tratado. Percebeu que você pode mencionar então o direito, o problema do tema,
e as vítimas e fazendo uso de um repertório muito bacana, muito conhecido, e você vai com certeza gabaritar essa exigência do seu concurso ou até mesmo do Enem. Vamos lá que eu vou mencionar agora um outro repertório, e esse repertório é do filósofo John Rawls. Ele vai falar o seguinte, que ele é um professor de filosofia de política da Universidade de Harvard. Então, ele vai falar o seguinte, aqui você pode mencionar, como eu falei no exemplo anteriormente, as vítimas, e dar um exemplo anti-lacuna. O que é isso, professor? Eu vou explicar em uma outra aula, mas eu vou deixar um exemplo aqui já pronto para vocês fazerem isso. E lembrando que ele desenvolveu inúmeras teses sobre desigualdade, justiça social, omissão do Estado, maldade humana. Então, muito bom para ser mencionado dentro da sua redação. E o cara, ele aí defendeu teses sobre a teoria da justiça, o conhecido filósofo John. Então, vai ficar assim, ó, o John Rawls, expoente filósofo político do século XX, aí ele vai fazer aquela que eu já falei antes, e eu vou ensinar também para vocês depois, que é o aposto explicativo, vírgula, outra versão, entendia que a desigualdade social e econômica são obstáculos para a equidade, ponto. Nesse sentido, aí você vai mencionar as vítimas, que está sendo prejudicado, vivenciam, vírgula, em suas rotinas, a carência denunciada por Rawls ou John, na medida em que, aí você vai dar um exemplo para finalizar esse argumento, para finalizar a referência sobre esse filósofo. Tudo bem? Então vai ficar muito bem aí contextualizado, vai ficar muito bem organizadas as ideias para que você use esses repertórios da forma adequada. Então eu quero deixar aqui essa estratégia, essa maneira que eu costumo fazer nas minhas próprias produções e que eu passo para muitos dos meus alunos, e acredito que vai dar muito certo, eu tenho certeza que vai dar certo aí na sua produção textual também. E lembrando, aqui apenas é uma das estratégias que vamos usar. Vamos usar depois as estratégias seleção de argumento para você também caprichar na sua escrita e escrever da forma adequada e sem sofrimento. Vamos que vamos, porque uma vaga é sua.